Bom dia, muito bom dia mesmo, querido. Você que tem estado conosco, seja bem-vindo ao Estudando a Bíblia, mais uma edição. Esse é o nosso 10º vídeo, né? Estamos falando, estudando sobre o Novo Testamento e tem sido uma jornada. Já estamos nesse vídeo, completando o 10º vídeo. Estamos aqui sempre às terças e quintas-feiras, às 10 horas da manhã, para esse grande empreendimento que é Estudando a Bíblia. Eu desejo a você uma boa recepção, que o Senhor possa te conceder graça, força, né? E que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Nosso intento é cooperar contigo, cooperar com você que é um estudante da Bíblia, você que é um cristão, que tem percorrido dentro dos seus objetivos, né? Talvez o objetivo de se alinhar com a vida ministerial, você que está começando a sua vida, o seu ministério, você que é um estudante, você que está fazendo um curso teológico, né? Um seminarista, você que pretende ser um obreiro, pregador da palavra, um pastor, um evangelista, né? E que Deus possa te abençoar grandemente. Nós estamos aqui também em nome do seminário, né, ou do Instituto Teológico, de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial, Ágape. É uma instituição de ensino, ela está sendo projetada, é um projeto, né, é um sonho. Estamos aumentando cada vez mais a estrutura do Instituto de Ensino e Treinamento Teológico Ministerial Ágape. Então você tem aí também os nossos endereços, né? Caso você queira estar conosco, comunicando-se conosco, será um grande prazer poder satisfazer, na medida do possível, as suas curiosidades, as suas indagações. Então, quer passar o e-mail para nós, ou então estar acessando as nossas páginas, tanto no Facebook quanto no YouTube, aí estão os links, né, à sua disposição, e sinta-se à vontade para que nós possamos estar, na medida do possível, como eu disse, te abençoando, lhe dando estas informações, que são informações que provavelmente, se você tem interesse, serão de grande valor, com certeza. E será um prazer, uma satisfação para nós podermos estar lhe ajudando. Amém? Que Deus possa lhe abençoar nessa transmissão, que você receba, né, todas as informações. Eu quero lembrar a você do nosso caminho já percorrido. Nós estamos estudando o Novo Testamento, né, e inicialmente no vídeo 1 dessa série, essa é a primeira série, onde nós estudamos sobre o Novo Testamento. Nós fizemos uma introdução ao Novo Testamento. Mostramos para você a importância do Novo Testamento, alguns dados importantes, condizentes aos pontos históricos, né, que são interessantes para que nós possamos saber. Nós fizemos uma exposição também, como um plus, lhe dando entendimento do que é ou que são sinóticos, né? E logo inicialmente, nós começamos a falar logo sobre a primeira parte da divisão do Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. E uma vez que já havia esclarecido sobre o que são sinóticos, nós fizemos um relato para que você não venha nunca esquecer-se disso, né? Apenas os 3 primeiros evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados sinóticos, porque eles têm uma semelhança entre si. Há uma correspondência, né? Uma ajuda mútua dos seus autores, para que houvesse, então, a composição de cada um desses 3 primeiros evangelhos. Por isso que eles apresentam relatos dos mesmos fatos, né? Dos mesmos eventos em decorrência ou no transcorrer do ministério de Jesus, enfim.
Agora, João, ele não é considerado sinótico, porque João, ele praticamente, o seu autor preferiu buscar informações por meios próprios, recursos próprios, situações que ele mesmo viveu. Ele não dependeu das informações contidas nos 3 primeiros evangelhos. E, por isso, João, o livro de João, o Evangelho de João, não é considerado sinótico. Terminados, então, de analisar, fazendo uma análise sobre os 4 evangelhos, que é a primeira divisão do Novo Testamento, nós imediatamente apresentamos o livro histórico de Atos dos Apóstolos, que é o livro que trata da vida da igreja, do surgimento da igreja. É um livro histórico, como nós já dissemos, e trata do primeiro século de existência, né, da vida da igreja. Com isso, nós fizemos um esclarecimento, porque Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também são históricos, né? Tratam, inclusive, da biografia de Jesus, relata fatos importantes, mas nós os separamos, ou temos separados, como os 4 evangelhos. Depois do livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, que é um livro de história bíblica, né, da igreja, nós então estamos agora estudando as 13 epístolas paulinas e vamos fechar também inteirado com essas epístolas com o livro de Hebreus. Nós já estudamos o livro de Romanos, né, falamos sobre Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, falamos sobre Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e nesse vídeo 10, ou 10º vídeo, nós estaremos falando sobre a 1ª e 2ª epístola de Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses. Nós desejamos a você uma boa recepção, como nós já dissemos, e que tudo que for feito aqui, apresentado, seja para o seu benefício, a contribuição do nosso ministério com o seu ministério. Nós sentimos-nos honrados com a sua presença, com a sua participação. Você pode compartilhar, inclusive, esses vídeos, né, com outras pessoas, dando informações concernente a esse empreendimento. E aguarde a 2ª série de Estudando a Bíblia, pois nós vamos tratar de outros tão importantes temas, né, como dar continuidade ao estudo bíblico através do estudo do Velho Testamento e também de temas como estudos temáticos, doutrinários, em todos os sentidos, em todas as direções. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá, vamos ver os livros de 1ª e 2ª Tessalonicenses, que são 2 cartas importantes, 2 epístolas importantes de Paulo. E Paulo escreve, por exemplo, estas 2 obras, né? 1ª Tessalonicenses, por exemplo, num momento muito importante, quando ele estava em sua 2ª viagem. E Paulo, então, foi impelido por Deus, foi o próprio Deus quem o impeliu a sair da Ásia Menor e levar o Evangelho à Europa, começando na província da Macedônia, né? Paulo, então, pregou ali, primeiramente em Filipos, na cidade de Filipos, conforme registrado em Atos 16, e depois ele passa por Anfípolis e Apolônia para chegar até Tessalônica, onde estava ali previsto, dentro da previsão divina, aquelas igrejas, ou aquela igreja tão importante que foi composta pelos nossos irmãos tessalonicenses. Em Atos capítulo 17, versículo 1, você vai encontrar a referência que fundamentaliza esta informação. Então, Paulo permaneceu pouco tempo, provavelmente menos de 1 mês, em Tessalônica. E por causa da perseguição, devido à perseguição dos judeus, ele continua a sua viagem
para Bereia e Atenas, né? Também há esse registro que nós podemos confirmar-nos em Atos, no capítulo 17, versículo 10 ao versículo 15. Eu, não querendo deixar os novos cristãos da Macedônia desamparados, Paulo, então, pediu que Silas e Timóteo ficassem com eles enquanto ele dava prosseguimento à sua missão na viagem, partindo dali para a Grécia, né, em direção à Grécia. Ele esperou estes companheiros em Atenas, né? Paulo permanece em Atenas, mas quando demoraram a chegar, ou seja, em decorrência da demora da chegada de Silas e Timóteo, Paulo, então, ele continua a sua viagem até a cidade de Corinto, Atos 18, versículo 1 a 5, né? Nós podemos, então, constatar essa afirmação, e Silas e Timóteo o alcançaram, né? Alcançaram a Paulo, e nós vemos que ali foi um momento importante. A comparação desses fatos que estão sendo passados para você, que são fatos históricos do percurso da segunda viagem do apóstolo Paulo, com um comentário de Paulo em 1 Tessalonicenses, nos permite então determinar de onde Paulo enviou esta pequena epístola, pois Paulo diz assim nesses registros: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Está precisamente no capítulo 3, versículo 6 de 1 Tessalonicenses. Essa epístola foi escrita em aproximadamente no ano 50 depois de Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses apresenta, então, uma orientação ou um conjunto de orientações apostólicas a uma igreja que havia acabado de nascer, que era a igreja em Tessalônica. Por um lado, revela a alegria de Paulo pelo crescimento e pela determinação daqueles novos irmãos tessalonicenses. E Paulo registra isso no capítulo 3 da primeira epístola aos Tessalonicenses, versículo 9, e numa oração inicial de Paulo, nesta carta, ele faz grandes e importantes elogios e com relação à firmeza e à dedicação evangelística daqueles irmãos tessalonicenses. Dizendo Paulo desta forma: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, né? São esses os dizeres de Paulo, dizendo assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas também em Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar alguma coisa. Aqueles irmãos em Tessalônica haviam aprendido a lição, né? O ensinamento apostólico na sua fase de consolidação ao Evangelho, quando eles estavam ali atentos aos ensinamentos apostólicos, certamente, e por isso gerou esse ânimo do apóstolo Paulo em elogiá-los. Ao mesmo tempo, esta epístola, ou seja, 1 Tessalonicenses, nos mostra alguns dos desafios e perigos que aqueles irmãos recém-convertidos demonstraram, né, a Paulo, através da sua fé. Eles demonstraram enfrentando, na verdade, a caminhada que eles até então haviam percorrido, e Paulo, com isso, demonstrou também a sua preocupação com aqueles irmãos queridos em Tessalônica. Como os primeiros passos de uma criancinha, aqueles irmãos estavam aprendendo a andar. Eles estavam
sendo firmados ainda nos seus primeiros passinhos no Evangelho, assim como uma criança que inicialmente começa a andar. Esses primeiros passos da vida de um novo cristão podem ser bem difíceis, nós sabemos, e o risco de cair é muito grande. E o apóstolo Paulo, então, usou várias formas, né? Como figuras, por exemplo, de relações familiares, dando Paulo uma demonstração àqueles irmãos, usando de forma comparativa, metafórica, para comunicar-se com aqueles irmãos, demonstrando assim o seu cuidado apostólico para a igreja em Tessalônica. Primeiramente, Paulo, ele pensava sobre os tessalonicenses como uma mãe carinhosa pensa em relação ao seu bebê. Está lá no capítulo 2, no versículo 7 de 1 Tessalonicenses. Em segunda posição, Paulo também instruía e admoestava aqueles irmãos como um pai faria para educar os seus filhos. Lá no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, ainda, no versículo 11, nós encontramos essa expressão carinhosa do apóstolo autor deste livro. E em terceiro ponto apresentado, nós vamos ver que, por outro lado, o próprio apóstolo, ele carecia do contato com aqueles irmãos, sentindo-se como criança separada dos pais. Nós sabemos como é difícil. O novo convertido, ele não deve ficar sozinho, ele não deve ficar isolado. A igreja, o discipulador, o consolidador, deve estar estendendo ao novo convertido sempre uma assistência permanente, dadas as características do modelo de discipulado que Jesus mesmo nos ensinou, quando ele tratava os seus 12 discípulos recém-chamados, recém-convocados, dispensando a esses discípulos um carinho todo especial, razão pela qual a igreja hoje deve se voltar para o modelo de discipulado dos 12 discípulos de Jesus. Em pouco tempo de existência, provavelmente alguns meses, a igreja de Tessalônica já corria alguns riscos devido a interpretações distorcidas do ensinamento recebido e por causa das tentações de voltar aos pecados que praticavam antes da sua conversão. Eles entendiam bem a prática do amor entre irmãos, conforme registro firmado no capítulo 4, versículo 9 de 1 Tessalonicenses até o versículo 10. Mas eles precisavam de esclarecimentos sobre a vinda do Senhor, em relação também à ressurreição dos fiéis que já haviam falecidos, né? E nós vamos ver que Paulo dedica esses ensinamentos também no capítulo 4, versículos 13 a 18. E como Paulo costumava fazer nas suas cartas, ele dedicou a última parte de 1 Tessalonicenses, dando instruções práticas sobre a conduta daqueles cristãos, que eram cristãos abençoados, novos, convertidos, mas desta forma, agindo Paulo para evitar os desvios da fé em relação à igreja em Tessalônica. Entre outras orientações, o apóstolo Paulo também traz um incentivo àqueles irmãos a serem ativos e de tal forma precisa, né, de uma maneira tão objetiva e precisa, Paulo exorta e admoesta-os uns aos outros para que eles também pudessem se consolidarem, se zelarem um pelo outro de forma recíproca. Está lá no capítulo 5, no versículo 14 desse livro, esta tão importante referência que nós, em nossos dias, também precisamos tomá-las para a vida cotidiana da igreja odierna. Encontramos nos capítulos 1
nos capítulos primeiros, né, e os últimos, os derradeiros capítulos, ou seja, nos capítulos de 1 Tessalonicenses, os seguintes assuntos principais que nós gostaríamos de apresentar. Vai ser agora uma distribuição, né, organizacional de como esse livro foi composto. No capítulo 1, por exemplo, nós vemos que é composto com a oração de Paulo em gratidão pelo progresso desses irmãos. Já no capítulo 2 e 3, são lembrados, né, aqueles tessalonicenses são lembrados da preocupação de Paulo e seus cooperadores pelo bem-estar de cada um deles. Nos capítulos 4 e 5, o apóstolo Paulo apresenta as respostas a algumas dúvidas e encerram com dicas práticas sobre o procedimento dos servos do Senhor. Assim, querido, nós temos a primeira carta ou a primeira epístola de Tessalonicenses, escrita pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem, contendo instruções úteis para a vida cristã, não só daqueles tessalonicenses, mas também da igreja em relação aos nossos dias. E essas orientações para todos os cristãos de todas as idades, de todos os níveis, de toda a maturidade espiritual. Amém? Assim nós temos o livro de 2ª ou 1ª Tessalonicenses, e nós deveremos agora passar a estudarmos o livro de 2ª Tessalonicenses, que é uma segunda epístola encaminhada aos Tessalonicenses de forma tão preciosa, tão graciosa, e nós vamos agora, a partir desse momento, estudarmos ou analisarmos sinteticamente, não é? Nós teremos a oportunidade, dentro do trabalho, do empreendimento do Estudando a Bíblia, de depois voltarmos livro a livro, claro que em ordem não simultânea, não sequencial, mas nós vamos estudar as partes temáticas, trazendo a relevação, assim, aos temas doutrinários, aos temas instrutivos, né? E aqueles que merecerem outras considerações dentro da área teológica, evidentemente, e devocional, nós estaremos tratando deles. Todavia, no livro, ou nessas 3 epístolas, nesses